As vacinas pode ser considerado um dos pilares ou já é mais remediar do que prever? A vacina já entra mais no âmbito da remediação ou da prevenção? No começo você falou, a gente está vivendo mais e melhor. Para a gente viver mais, a gente chegou até aqui porque as vacinas eles tiveram um impacto muito grande na nossa saúde, todas elas. Desde lá da varicela, sarampo, tétano, poliomielite, agora com a influenza, covid, a gente vem galgando aí uma longevidade, um cuidado, se morre menos porque a gente previne mais. A gente precisa entender que o nosso sistema imunológico ele envelhece, ele enfraquece. E as vacinas são como um treino, como soldados ali, ó, que não estão em guerra, mas eles estão treinados fisicamente, o tiro certeiro quando precisar enfrentar o inimigo. A vacina é exatamente como isso. Então a vacina não é uma opção para o Não é idoso. uma opção, ela é necessária. E até quando a gente falou um pouco sobre saúde pública, como é que a gente envelhece, o sistema público, os sistemas particulares de saúde precisam entender que as vacinas fazem parte dessa prevenção. Vacina se economiza dinheiro e evita-se doenças. Primeiro ponto. Muitas das vacinas obrigatórias para o público 50 a mais, o SUS infelizmente não tem. Né? Não sei se é questão de política, para questão de custo, né? Eu falo que os idosos eles deixam de votar e muitas vezes as temáticas do idoso não estão em voga ali dentro dos gabinetes aí Eu dos preciso entender políticos. isso. Até porque eu nunca precisei por ainda não chegar nessa fase. Mas muitas vacinas que o idoso precisa não são disponibilizadas na Não, rede não pública. estão. Então, por exemplo, Edgar, pneumonia. Eu acho que todo mundo conhece um idoso que já internou por pneumonia. As causas respiratórias, eu que trabalho em enfermaria, né, há muito tempo em hospital, são 90% das nossas internações. Então, pneumonia. O que faleceu seu avô? Pneumonia. Por quê? Várias situações físicas, né, pulmonares, acabam impactando aí para uma doença pulmonar e um óbito. Mas isso é prevenível com vacina. Hoje o SUS ele oferece vacinas para grupos especiais, por exemplo, a vacina da pneumonia, para grupos especiais. São os idosos mais frágeis, os idosos com comorbidades como diabetes, oncológicos, os que moram em asilos, né? O certo é falar instituição de longa permanência, e os oncológicos, e os pacientes de doenças graves pulmonares. Só que a pneumonia ela é obrigatória a partir dos 50 anos, uma dose. Então, o ideal é que a gente vacinasse toda a população. Então, para a gente vacinar toda a população, o SUS, claro, não consegue talvez fazer isso para todo mundo, mas na rede particular a gente tem a vacina contra a pneumonia. Quer ver uma doença que muita gente tem, causa óbito e muita complicação? Você sabia, Edgar, que a catapora que você teve vai te impactar na sua velhice? Já ouviu falar Não sobre o sabia. herpes zoster? Não Então, sabia. né, as crianças já são imunizadas para catapora, então é uma doença que a gente nunca viu, né, não vê mais. Mas a nossa geração, eu falo, né, o 40, 50 para baixo aí, a gente conviveu com catapora, teve catapora, somos da época que as mães colocavam os priminhos para brincar junto, para pegar. Só que Mas calma aí, o que foi que aconteceu? Quando eu tive catapora, isso deixa deixa. uma deficiência no meu Não sistema? deixa, mas o vírus está lá Ele guardadinho. continua. Ele É mesmo? continua lá, dormindo, inativo ali, quietinho, esperando o momento para vir à tona. Mas isso vale só pra catapora? No caso do herpes Esse- zoster, sim. Sim. Né? A gente fala catapora, o nome popular, a catapora é a varicela zoster, né? Então, esse vírus, ele tá lá quietinho, esperando o momento para vir à tona. E quando ele vem? Quando eu fico doente, por exemplo, eu tive um estresse, eu tive uma cirurgia, eu acabei de passar por uma internação por um motivo, e ele vem. E ele vem como vesículas, crostas, em áreas de nervo extremamente dolorosas, gerando sequelas crônicas para o resto da vida. Se for na região da face, gerando meningite. Se for na região ocular, perda de córnea. E você, Edgar, muita gente não sabe disso, a infecção pelo herpes zoster, que é aquela catapora que eu tive na infância, aumenta em 40% o risco de doença cardiovascular. Então, eu posso ter um infarto, eu posso ter um AVC, um ano depois, e ele pode estar relacionado ao herpes zoster que eu tive. E isso é totalmente evitado com vacina. São 2 doses que a gente dá a partir dos 50 anos que te protege por toda a vida. E quem já teve deve tomar vacina porque esse vírus pode reincidir. Então é algo muito sério que causa óbito, causa sequela, causa custo também. Não é só a questão do paciente sofrer com aquela doença, mas também custo para o sistema de saúde. O que você tem percebido? Existe resistência às vacinas? Bastante.
pessoal tem bastante medo de vacina. E tem várias situações. Primeiro, achar que elas não são seguras. Então, isso é um mito. As vacinas são extremamente seguras, são anos de estudos, de testes. Muitos têm medos dos sintomas que podem aparecer ali nos primeiros dias pós-vacina. Eu costumo brincar assim, ó, se eu fiz um exercício, pensa lá no soldado. Lembra que eu falei que a vacina é o soldado do corpo? O soldado vai ficar dolorido depois de um treino. É isso que o corpo está fazendo, vai ficar dolorido porque ele está aprendendo a combater a doença quando ela vier. Mas são situações extremamente controláveis e seguras. Então, isso não deve ser o motivo por eu não escolher a vacina. E vacina também é uma prescrição médica. Eu adoro conversar sobre vacina, conversar, explicar para o paciente, porque isso também é uma longevidade. Porque eu posso reduzir meu tempo de vida se eu tiver um infarto, ou se eu ter uma sequela grave, porque eu tive uma herpes zoster no meio do caminho, porque eu não me vacinei. Tá? Por isso que é super importante. Outra vacina, vírus sincicial respiratório, que é a vacina contra a bronquiolite. Os bebês têm, causa situações muito graves, é uma vacina obrigatória a partir dos 60 anos. Isso gera internações, idas à UTI, sequelas gravíssimas respiratórias e sequelas gravíssimas do quê? Cardíacas. Muitas vezes, imagine, o paciente que já é cardíaco, ele vai ficar muito pior depois de uma infecção, tanto do herpes quanto do vírus sincicial respiratório. E você pode não ter problema cardíaco nenhum e desenvolver isso após uma infecção grave, que a gente está aqui, ó, circulando no ambiente, pelo ar. Então, a gente precisa se imunizar. E a tal da vacina da gripe, essa sim o SUS oferece, tem campanhas anuais e muito idoso tem medo de tomar.